Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E como sempre, eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração. Eu quero abençoar a sua vida com uma oração cheia de fé, baseada no texto que nós vamos ler aqui, para que nós possamos fechar o nosso devocional de hoje cheio de expectativas nas respostas que Deus tem para a nossa oração. E também te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu está aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 43. Lucas 6, 43 é a palavra que o Senhor tem nos dado hoje e eu te convido, abra aí a sua Bíblia, vamos ler juntos. Nesse texto nós vamos entender de onde procede a fonte das palavras que nós declaramos no dia a dia. Por que falamos determinadas coisas? E será que a nossa palavra tem poder ou não tem poder? Esse texto vai nos dar uma luz acerca desse assunto e por isso eu te convido a ler comigo e abrir a sua Bíblia aí e nós vamos receber junto da palavra de Deus. Então vamos lá. Lucas 6,43, assim está escrito: Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas de espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, o que tem preenchido o seu coração? Você vai saber pelas coisas que saem da sua boca. O que você tem declarado? Bênção ou maldição? Você tem proferido palavras que edificam a sua vida, edificam a vida das pessoas ao seu redor? Ou você está sempre reclamando, murmurando, xingando, sabe? Liberando palavras que são pesadas, frívolas, palavras que trazem até mesmo uma condenação espiritual sobre a sua vida e talvez sobre a vida das pessoas que estão ao seu redor. O que tem saído dos seus lábios? Será que a nossa palavra tem poder? O texto está dizendo sim, que de certa forma a nossa palavra tem um poder sim. Nós não temos o poder de fazer com que coisas nasçam e existam a partir da nossa palavra. Não, mas nós temos o poder com a nossa palavra de ferir as pessoas ou de abençoar as pessoas, de edificar a vida das pessoas ou de trazer danos, de trazer perda na vida das pessoas. A nossa palavra, ela tem sim um determinado poder. Por exemplo, o que a mãe fala para um filho, o que o pai fala para um filho, o que o esposo, uma esposa fala para o seu cônjuge, sim, tem o poder de machucar, de ferir, de causar desânimo, de trazer um peso de condenação, porque não é uma pessoa qualquer que está falando, mas uma pessoa muito importante na vida daquele que está ouvindo. Então, quando nós falamos com as pessoas que estão nesse nível de relacionamento e até mesmo de autoridade, quando você fala com o seu filho, quando você fala, sabe, com o seu pai, quando você fala com a sua esposa, aquilo que você fala tem sim um peso muito importante e vai influenciar aquela relação, vai influenciar a vida daquela pessoa, seja para o bem e seja para o mal. E isso é um tipo de poder que a nossa palavra tem. E quando nós declaramos bênçãos, nós também estamos declarando vida e aquela pessoa vai ser abençoada. Porém, isso tudo procede daquilo que está dentro da gente. As fontes da nossa vida, elas vêm do nosso coração, ou seja, da nossa alma, daquilo que nós colocamos primeiro para dentro. Aquilo que nós temos lido, ouvido, meditado, ao nível de intimidade que nós temos com Deus, vai determinar aquilo que sai dos nossos lábios. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós declaramos a palavra de Deus. E isso vai fazer toda a diferença. Tem pessoas que reclamam o dia inteiro. Qualquer coisa que acontece, aquela pessoa reclama. Ela não consegue agradecer, ela não consegue liberar uma palavra de gratidão. É claro que isso vai influenciar a vida dessa pessoa. É claro que isso vai fazer mal,
porque as nossas palavras, elas não são simplesmente, sabe, sons, mas elas têm significado. E elas têm significado no mundo natural e elas têm significado no mundo espiritual. Nós precisamos entender que as nossas declarações, elas têm efeito. Nós não temos poder como o poder de Deus de realizar coisas. Não, não é disso que estamos falando. Mas temos um nível de poder de influência. Temos um nível de poder de trazer o mundo espiritual a ser manifesto. Por exemplo, quando você ora, quando você clama a Deus, seja orando por você, seja orando por uma pessoa, você está invocando a bênção de Deus sobre aquela pessoa. E a bênção virá por aquilo que você declarou na sua oração. Quando nós oramos pelas pessoas, nós estamos pedindo bênçãos de Deus na vida daquela pessoa. Foi necessário que nós verbalizássemos aquilo, apresentar o nosso desejo, nosso coração diante de Deus, e Deus move o mundo espiritual para responder a nossa oração. Da mesma forma, quando nós amaldiçoamos alguém, quando nós proferimos palavra de maldição contra a vida de alguém, isso não vai acontecer? Vai, dependendo de quem está ouvindo a sua palavra. Dependendo do nível de importância que aquela pessoa dá para aquilo que você fala. Tem uma estatística que fala aí que nós vamos influenciar pelo menos 7 pessoas ao longo da nossa vida, influenciar para sempre. E que nós saibamos ser uma influência segundo o coração de Deus, porque sim, aquilo que nós falamos tem um nível de poder que pode influenciar. Se alguém chega para o seu filho, né, uma pessoa que ele não conhece, uma pessoa da rua que ele nunca viu, e fala uma palavra ruim, né, libera uma maldição na vida dessa criança, é claro que isso não vai fazer qualquer efeito. Por quê? Porque vale mais aquilo que você, como pai, como mãe, fala para o seu filho. Mas quando você, pai ou mãe, declara o mal sobre o seu filho, sim, o poder de influência da sua palavra pode mudar a vida dessa criança para sempre. E da mesma forma, as palavras de bênção. Então, o que primeiro precisa ser tocado na nossa vida? Aquilo que nós estamos guardando como verdade dentro de nós. O que é a verdade que está dentro de você? Aqui o texto nós lemos. Uma árvore boa não produz frutos maus, né? Não se colhe figos de ervas daninhas, nem uvas de espinheiros. Né? Aquele que tem um coração mau, perverso, ele só vai liberar o mal e a perversidade. Aquele que tem o coração bom, trabalhado, baseado e fundamentado na palavra de Deus, só vai liberar bênção na vida das pessoas ao seu redor e sobre si mesmo, porque nós nos tornamos um canal de Deus sobre a vida das pessoas. E sabe o que é mais importante? Deus, quando criou todas as coisas, a não ser o homem que ele fez com as suas próprias mãos, ele criou verbalizando, ele disse, haja, e tudo passou a existir. Da mesma forma, Deus está dizendo para nós que aquilo que nós falamos tem também uma influência, tem um nível de poder, não de criar mundos e universos, mas de influenciar a sua própria vida e a vida daqueles que estão ao seu redor. Portanto, não esqueça essa frase, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se hoje você está falando só bênçãos, só coisas boas para as pessoas ao seu redor, seu coração está cheio de coisas boas. Se você só reclama, murmura, xinga, esbraveja, libera palavrões, bom, infelizmente a gente tem que entender que o seu coração precisa de passar por uma faxina imediata e ela acontece pela palavra de Deus, porque essa palavra nos lava, nos purifica e transforma a nossa existência. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra. Eu quero apresentar a vida de cada pessoa que está comigo aqui nesse momento de oração. E o Senhor possa trazer, Pai, uma lucidez, jogar luz sobre a vida de cada um agora. Sonda cada coração e faça com que nós possamos ouvir aquilo que sai dos nossos lábios e corrigir aquilo que está no nosso coração. Que possamos, Pai, manter aquilo que é proveitoso e edificante que sai dos nossos lábios e melhorar, potencializar tudo aquilo que hoje já é bom e pode ficar ainda melhor. Nos ajude, Senhor, a essa vigilância nos nossos lábios, daquilo que proferimos.
nos ajude a formar uma edificação consistente baseada na tua palavra. E tudo isso nós fazemos por causa do teu Espírito Santo que move em nós. Peço a ti que pela ação do teu Espírito Santo transforme cada coração que está comigo aqui nesse momento de oração e palavra, para que se alinhe com o Senhor e, sobretudo, venha desfrutar das ricas bênçãos daqueles que sabem abençoar, em nome de Jesus. Se inscreva aí no nosso canal, deixe seu comentário, deixe seu pedido de oração e não se esqueça, compartilhe. Alguém precisa ouvir essa mensagem e você é um canal de Deus para isso. Então, um forte abraço e nós continuamos aqui, orando a palavra.